Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, neste sábado temos para iluminar a nossa caminhada de fé o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Podemos observar que temos a sequência. Ao longo dessa semana, nós tivemos, então, esta passagem do capítulo 10 de São Mateus, intitulada Passagem ou Capítulo Missionário do Evangelho de São Mateus. Ontem iniciamos com as advertências. Jesus colocando para os seus discípulos, para que eles pudessem observar muito bem as atitudes que eles teriam na missão. Temos hoje, então, a continuidade destas advertências. Quando Jesus quer tirar o medo da frente de seus discípulos e, pelo contrário, colocar neles a confiança na assistência, na providência de Deus. E ele inicia dizendo que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Citando isto, o Senhor Jesus quer orientar a cada um de nós também que o nosso pertencer à igreja não quer dizer que estamos em um lugar seguro. Se nós temos a tentação de pensarmos assim, estamos enganados. O Senhor, no Evangelho de hoje, e é importante que nós façamos a leitura desta passagem do Evangelho, ele vem falar conosco que, ainda que tenhamos tantas situações difíceis, as tempestades da vida, perseguições, injúrias, calúnias, nada deve desiludir-nos. Nada deve trazer-nos tristeza, medo, falta de coragem. Porque é uma das características do verdadeiro discípulo de Cristo estar firme, ainda que sofra perseguições. O Senhor Jesus estava preparando a vida de seus discípulos para o que viria depois da sua ascensão, da sua partida deste mundo. E como foi importante esta palavra de Jesus, quer para os primeiros seguidores, como para todos aqueles que vieram depois. Mas vemos, em especial, naqueles primeiros séculos, tantas foram as perseguições para com os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. E vemos que ainda hoje, como ao longo de todos os séculos, a história da igreja em várias partes do mundo está repleta de perseguições. Mas o Senhor Jesus vem falar conosco. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quem vive na paz deve sentir a necessidade de rezar pelos irmãos que sofrem violência em nome de Cristo, para que nosso Senhor os faça firmes na hora das provas, das perseguições. E sabemos
que esta é a triste realidade de tantos de nossos irmãos que sofrem perseguições religiosas. Quantas situações nós temos por este mundo afora? No Oriente Médio, imaginemos a situação dos cristãos que não podem se expressar muitas vezes publicamente o amor a Deus, o amor a Cristo, porque são para tantos motivo de perseguição. Nesses dias, um cristão com a sua família adquiriu uma casa em uma região que estava cercada de não cristãos. Pois bem, ele teve a sua casa incendiada. Isso aconteceu nesses dias. E a nossa atitude qual é? Devemos pedir a Deus força para os nossos irmãos que sofrem perseguições. E muitas vezes nós ficamos insensíveis diante de tantos sofrimentos de nossos irmãos cristãos por causa da fé. E às vezes nós somos covardes diante das nossas escolhas no nosso dia a dia, porque falhamos muitas vezes na nossa fé. Preferimos buscar a nossa liberdade, aliás, uma falsa liberdade, do que a fidelidade a Cristo, a fidelidade ao Evangelho. Então, que nós tenhamos essa consciência. O Senhor Jesus assim nos diz que nós, como discípulos, não estamos acima dele, que é nosso Senhor, nosso Mestre. Nós devemos olhar sempre para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que, enquanto esteve aqui no mundo, passou por duras provas para ensinar-nos o modo autêntico de viver a nossa fé. Saibamos ser fiéis a Cristo. Hoje nós celebramos o grande São Bento, que é patrono da Europa, pai dos monges, porque ele é um grande fundador da vida monástica. Ele que procurou transformar a realidade do seu tempo na observância do comportamento de tantos que estavam se corrompendo por uma vida fútil. Ele, através do testemunho, do bom exemplo que ele colocou para os monges na vida comunitária, conseguiu de fato transformar toda a realidade da Europa. Ele que viveu lá no século VI, é dado que faleceu em 547, está muito distante de nós, mas o seu trabalho continua muito vivo até os nossos dias. Ele que fundou vários mosteiros por toda a Europa, mosteiros estes que foram luzes em meio a uma sociedade decadente. Ele colocava a seguinte citação para os seus monges, que era o motivo para a vivência da fé em comunidade e, claro, deve iluminar a nossa vida também. Assim, ele dizia: nada, absolutamente nada deve antepor ao amor de Cristo. Que bela frase, motivadora para a nossa caminhada de fé. Nada colocar na frente do amor de Cristo. E por outro lado,
São Bento também dizia, e esta também é regra de vida para os beneditinos: ora et labora. Reze e trabalhe. Que o dia a dia, em meio aos trabalhos, possa ser realizado na oração. O nosso dia a dia na oração. Estou trabalhando, mas o meu trabalho é para o louvor, para a glória de Deus. Por isso, trabalho sem murmurar. Trabalho com boa vontade, deixando a preguiça, a má vontade de lado. Orar e trabalhar devem ser motivações da nossa caminhada de fé. Que São Bento possa auxiliar a cada um de nós, para que sejamos sempre firmes, íntegros em nossa caminhada de fé, colocando o amor a Cristo acima de tudo e de todos. São Bento, rogai por nós.